Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje eu resolvi trazer um quadro novo e um quadro diferente. Esse quadro é o Café com a Vans. Em primeiro lugar, tem café de verdade aqui, tá? Viu? É de verdade. Em segundo lugar, por que eu trouxe essa conversa diferente hoje? Porque eu queria trazer um assunto que todas as pessoas que falam comigo me perguntam sobre isso, falam das dificuldades da leitura, e aí eu quis trazer essa questão pra gente conversar, bater um papo e trocar uma ideia e tomar um café. Então pega o seu café e bora lá. Muitas vezes eu escutei pessoas dizendo que leitura é muito difícil, que ler é muito difícil, que o hábito de leitura é algo muito pesado, e eu me deparei refletindo sobre essa questão. A leitura de fato é difícil? Bom, é. Por quê? Porque ela exige um pouco mais do cérebro do que assistir um filme, por exemplo. É óbvio que tem filmes que você precisa estar com a atenção focada 100% para você conseguir pegar tudo do filme, porque o filme é um filme mais filosófico, tem umas discussões mais não tão simplórias, e você precisa estar 100% ali para captar a mensagem do filme. Mas, de forma geral, o filme ele já está com as imagens todas criadas ali para você apenas apreciar. O livro, o que acontece? Seu cérebro precisa transformar todas aquelas letras, palavras, frases, parágrafos e capítulos numa imagem na sua cabeça. Então é óbvio que ele precisa trabalhar mais. E o que está acontecendo ultimamente? Bom, em primeiro lugar, já existe essa questão do cérebro precisar trabalhar um pouco mais do que ver um filme. Então já entendemos esse ponto que a leitura exige mais do cérebro. Em segundo lugar, o que está acontecendo nos dias de hoje? A gente está vivendo uma época onde as redes sociais estão trazendo para a gente informações que muitas vezes são muito úteis, ou informações engraçadas, ou informações úteis, receitas de bolo, de 15 a 30 segundos. E às vezes esticam um pouquinho mais para 1 minuto. O que isso pode levar de consequência para o nosso cérebro? Nosso cérebro, que já está acostumado com imagens, ele vai ficar ainda mais acostumado a informações rápidas. Não vai fazer com que a gente tenha foco nas coisas mais longas, mais duradouras, num filme maior, numa leitura que exige um pouco mais. Então é isso que tem acontecendo. Então, gente, é óbvio que quando você vai pegar um livro e você não está acostumado com leitura, você vai ler a primeira frase, o seu cérebro já vai querer te dispersar para outras coisas mais interessantes, porque ele está na zona de conforto dele, ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer que ler e transformar aquilo em imagem na sua cabeça. Então, é muito natural que vai acontecer, te dar sono, te dispersar, porque o seu cérebro vai querer te puxar para coisas com que ele não precisa gastar tanta energia assim. Então, isso acontece porque é natural. Como qualquer hábito, gente, o que é necessário para que a leitura se torne presente na sua vida é a constância. Então não adianta você pegar um livro hoje e falar, eu vou ler, eu tenho 2 horas do meu dia, eu vou ler essas 2 horas, se o seu cérebro ele não está acostumado com isso. Você vai se frustrar porque na primeira palavra você vai sentir sono, vai abandonar e vai dizer que a leitura é difícil. E de fato ela é, mas a questão é que ela precisa de constância. Então, no café de hoje, eu resolvi trazer algumas dicas de como vocês podem melhorar a leitura, sabendo que a leitura exige mais do seu cérebro. Então, como que a gente começa um exercício na academia? Você já começa puxando 100 quilos de cada lado? Não! Você começa aos poucos até o seu músculo se acostumar, até você conseguir adaptar o seu corpo para aquele exercício, e aí você começa gradativamente aumentando o ritmo para depois, no final de, 1 ano, de repente, você tá levantando 100 quilos. É assim que acontece com qualquer tipo de hábito. Então, gente, com a leitura não vai ser diferente. Então vamos às dicas que podem te ajudar na leitura. Primeira dica: sempre leve um livro com você. Se a sua meta é melhorar o hábito de leitura ou de repente adquirir esse hábito, uma coisa muito simples que vai fazer você ler é ter o seu livro sempre perto de você. Porque qualquer 5 minutos que você tiver, você pode ler uma frase, um parágrafo que seja, uma página, não importa.
Então, esteja com o livro sempre. Eu sempre levo o livro. E quem já assistiu Gilmore Girls sabe que a Rory Gilmore leva livro para todos os tipos de evento, justamente por isso. Porque é um hábito que a gente adquire que não tem como você sair para qualquer lugar sem estar com o livro na mão. Porque já aconteceu de eu falar, não vou levar livro hoje, porque, sei lá, esse médico, um exemplo, esse médico não atrasa tanto, eu sei que na hora que eu chegar, vou fazer a ficha, logo ele vai chamar, vou ser atendido e vou sair. E aí o médico não tá e eu tenho que esperar meia hora, 40 minutos e não ter um livro na mão. Então eu perdi 40 minutos do meu dia. Então a primeira dica que é pra mim a mais importante, leve o livro para todo lugar que você for. A segunda dica, estipule metas, mas metas pequenas. Então, eu posso separar 1h30 do meu dia para ler? Depende, você já é um leitor assíduo? Você já lê com bastante frequência? Se não, não vai adiantar você separar 1h30 do seu dia, porque você não vai conseguir se concentrar essa 1h30. Então, às vezes você vai tentar ler um capítulo dentro dessa 1h30 e não vai conseguir entender nada, não vai conseguir absorver nada daquele capítulo, porque a sua mente viajou. Não coloque metas muito grandes, estipule metas que você sabe que você vai cumprir. Porque conforme você for lendo, você vai ver que os 5 minutos de hoje, daqui a uma semana, vão ser pouco. Mas só 5 minutos? Eu parei no meio de um parágrafo tão interessante, quero continuar um pouco mais, vou esticar para 10. E assim por diante. A leitura, gente, ela é tão interessante que ela vai te dando prazer. Então é muito natural que conforme você tenha uma meta, você queira esticar ela, dependendo do seu tempo, dependendo do seu dia. Tem dias que você fecha o livro com dor no coração, que você queria continuar a ler, mas a vida faz com que você tenha que parar de ler para fazer outra coisa. Então estipule metas pequenas. 10 minutos por dia, ou um capítulo por dia, ou 2 páginas por dia. Mas só isso? Sim, só isso. Se você está começando a ler agora, não adianta querer ler 2 livros por semana, que vai ser uma meta impossível. Aí você vai se frustrar, não vai conseguir alcançar a meta e o pior, não vai adquirir o hábito de leitura. Terceira dica. Contar um segredo pra vocês, gente. Eu tô fazendo esse vídeo totalmente sem roteiro, tá? Tô fazendo coisa aqui da minha cabeça. A terceira dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Procure assuntos que vocês gostam. Eu quero começar a ler, mas eu não sei o que. Então, se você não sabe o que você gosta, dirá eu que vou indicar. Muitas pessoas me procuram e falam, Vanessa, me indica uma leitura. E eu falo, o que você gosta? Qual é o tema que você mais gosta? Eu adoro ouvir podcasts de true crime. Então, vou te indicar um livro de suspense, um livro de true crime, um livro de terror, por que não? Se você gosta desse tipo de assunto, esses livros que você tem que procurar. Eu adoro romance, adoro dorama, adoro isso. Vou te indicar livros de romance. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Eu gosto de tentar me ajudar a ser uma pessoa melhor. Então eu vou indicar alguns livros de autoajuda dos temas que você mais gosta, porque também tem autoajuda para tudo quanto é assunto. Então não adianta você chegar numa pessoa que gosta de ler e falar o seguinte para ela: me indica o livro que você mais gostou. Qual é o seu livro favorito da vida? Porque às vezes o que é o livro favorito daquela pessoa não vai ser um livro que vai te agradar. Porque às vezes não é no assunto que você se agrada. Então não adianta que eu indique o meu melhor livro, ou o livro que eu mais gostei na vida, para você ler, se você não gostar do tema, do gênero que é aquele livro. Então, em terceiro lugar, explore aquilo que você gosta. Quais são os temas que você gosta? Quais são os tipos de filme que você gosta? O tipo de assunto que te interessa? Procure livros sobre esses assuntos. Quarta dica. Faça uma leitura ativa. O que é isso? Essa é uma dica muito boa para quem gosta e quem precisa fazer fichamento de livros técnicos, artigos científicos e coisas do tipo, porque ajuda você a memorizar um pouco melhor aquele assunto. Então, fichamentos são muito bons, são dicas muito boas que eu tenho usado ultimamente nas minhas leituras. E a principal dica para um fichamento bom é uma leitura ativa. E o que é uma leitura ativa? A leitura ativa é aquela onde você está com bloco, caneta, marca-texto, lápis e flags quais mais recursos você tiver à mão, porque vai fazer com que na hora que você leia,
Na hora que você estiver lendo, você vai estar 100% focado naquela leitura. Se você separou 10 minutos do seu dia para ler, pega esses 10 minutos e foque 100% nesses 10 minutos. Ah, mas é só 10 minutos? Sim, só 10 minutos. Mas serão 10 minutos que vão ser 10 minutos efetivos. E a leitura ativa é aquela leitura onde você grifa, onde você anota, onde você faz ponto de exclamação, ponto de interrogação, asterisco, puxa uma setinha, faz um comentário, converse com o livro da mesma forma que o livro está falando com você algo. O livro não está te dando uma informação? Dê uma informação para o livro também, converse com o autor. Faça da sua leitura ativa, esteja 100% ligada naquela leitura. Ah, mas eu não gosto de riscar no livro. Ah, mas o livro não é meu, é emprestado, é da biblioteca. Não tem problema, gente. Faça isso de uma forma externa. Pega um bloquinho de papel e anote. Ah, no parágrafo tal eu me espantei porque, sei lá, o personagem fez uma coisa que eu não estava esperando. Coisas do tipo, isso é uma leitura ativa. Vai fazer você se focar muito mais na sua leitura. Então, use e abuse dos recursos que você tiver. Papel, caneta, marca-texto, lápis, bloquinho de papel, flags, post-its. Use e abuse de recursos que vão te ajudar a anotar e a fazer a sua leitura ser uma leitura ativa. Às vezes, eu grifo coisas no livro apenas para focar melhor. Óbvio que isso vai me ajudar depois no fichamento, mas é só para eu estar 100% focado na leitura. Então faça isso que vocês vão ver o quanto é mais efetivo para você. Quinta dica: evite as distrações. O que mais nos distrai hoje em dia é o celular. Então, se possível, deixe no modo avião ou então deixe o celular longe. E se naqueles 10 minutos que você se propôs a ler, esteja 100% focado naquela leitura. E para evitar as distrações, procure um ambiente que vai ser um ambiente agradável para sua leitura. Não adianta você tentar ler no meio da estação da Sé às 6 horas da tarde, se você é uma pessoa que se distrai até com uma mosca. Não vai dar certo. Então procure um ambiente em que você vai conseguir se concentrar 100% naquela leitura. Ah, mas é só 10 minutos. Esses 10 minutos precisa ser efetivo, porque não adianta nada você, como eu disse, volta lá pro começo, separar 1h30 do seu dia para ler. Se dentro dessa 1h30 você vai parar a cada 20 minutos para atender um telefonema, responder uma mensagem, então vai ser 1h30 que não foi bem aproveitada. Então é melhor 10 minutos bem aproveitado que 1h30 toda hora tendo que parar. A sexta dica que eu dou é a seguinte: além de você preparar um lugar, um ambiente para te ajudar, use também algum tipo de recurso que vai te dar prazer na hora da leitura. Por exemplo, um cafezinho, um chá, uma vista que você gosta, um lugar que você achou bonito, a varanda da sua casa, a rede que você gosta de sentar. Use desse momento como um momento de prazer para você, para que o seu cérebro também capte que aquele momento não é um momento chato, não é algo que é para ser chato para você, não é aquele momento que tipo, oh meu Deus, vou ter que ler. Não, faça com que o teu ambiente, faça com que esse momento seja um momento de prazer. Então trazer elementos que já te trazem prazer de forma geral para esse momento da leitura, é óbvio, vai como se fosse uma mini recompensa. Você vai se agradar daquele momento e vai conseguir curtir aquela leitura com muito mais prazer. E por último, e não menos importante, tenha constância. Isso eu falo para qualquer tipo de hábito, mas eu relembro vocês em relação ao hábito de leitura. Não existe hábito no mundo que aconteça por obra de magia ou do destino. Tudo precisa de constância. As suas idas à academia, o seu esforço na academia vai gerar resultados a partir de uma constância. A mesma coisa com a leitura. Se você não for constante, não vai adiantar. E é por isso que a gente volta lá para o começo. Por que estipular metas pequenas? Porque são essas metas diárias e pequenas que vai fazer com que você continue e que você não desista da sua leitura. Então, não desista. É que hoje eu coloquei a meta de 10, eu só consegui ler 5. Não tem problema, você leu hoje. Isso que importa. Amanhã você tenta aumentar essa meta, você tenta ajustar de alguma outra forma e faça isso de forma constante. Ah, mas hoje eu não consegui ler. Não tem problema.
Hoje passou, vamos então para amanhã. Amanhã eu vou ler. Eu coloquei essa meta de leitura diária, eu vou ler amanhã. Ai, eu não vou conseguir ler os 10 minutos amanhã, mas eu consigo ler um parágrafo, eu consigo ler 2 páginas. Então eu vou ler essas 2 páginas amanhã. É isso que vai fazer com que você se mantenha focado na leitura e vai fazer o seu cérebro se acostumar com aquele hábito diário. E aí, como tudo na vida, o cérebro vai estranhar no dia que ele não tiver. Ué, hoje não teve leitura? Você vai sentir falta. Porque a leitura é tão prazerosa, gente, que você vai sentir falta quando você não conseguir ler naquele dia. Falei todas essas dicas, falei do nosso ambiente, que realmente tem sido um ambiente bem inapropriado para a leitura, que nosso momento de vida, que tem sido um momento em que a gente quer saber de coisas mais práticas e rápidas. Eu sei que é um grande desafio, mas é um desafio que vale a pena. Porque a leitura, gente, ela tem inúmeros benefícios. Ela traz, assim, benefícios que a gente nem imagina quais são. E um dos principais benefícios que eu percebi na minha vida, depois que eu comecei a leitura, é que ela melhorou, assim, drasticamente o meu senso crítico. Em tudo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito passiva, eu sempre fui uma pessoa muito... o que eu ouço é lei, se alguém falou tal coisa, então vou acreditar nela. E isso não é legal, porque fica parecendo que você é aquela Maria vai com as outras, o que todo mundo tá fazendo, você tá fazendo. O que o fluxo tá mandando você ir, você tá indo. Isso não é legal, né? Você tem que ir para lugares, você tem que fazer coisas que realmente são da sua índole, do que você gosta, enfim. Então, a leitura, ela me ajudou muito com o senso crítico. Então esse foi, assim, um dos benefícios mais notórios que eu tive na minha vida a partir do momento que eu comecei a ler. Porque tanto você consegue ter um senso crítico em relação à leitura em si, em relação ao tipo de escrita, em relação a saber se aquele livro realmente é um livro ruim ou se é um livro bom, saber se aquele autor realmente te trouxe algo ou não trouxe. Há esse senso crítico de comparação de obras, comparação de autores, coisas que eu jamais achei que eu fosse ter. Eu via as pessoas falando sobre livros e falavam e comparavam um livro com outro. E eu ficava, cara, um dia eu quero ser assim. E assim, não precisa de muito, é só você continuar a leitura, porque você exercita o seu cérebro a ter esse senso crítico. Como que você diferencia uma obra da outra, como que você compara uma obra da outra e assim por diante. Só que isso não fica restrito apenas à leitura. Quando você desenvolve o seu senso crítico, você desenvolve para qualquer coisa, para filmes, para música, para conversas, para tudo. Isso eu notei na minha vida e isso tem sido sensacional. Fora outros inúmeros benefícios, melhora na criatividade, melhora o senso crítico, faz com que o seu cérebro esteja cada vez mais em trabalho e faz aquelas ligações neurais ficarem maiores, né? Quanto mais você lê, mais ligações neurais, né? Essas ligações que a gente tem entre os neurônios, ela aumenta. E eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas eu já li isso em algum lugar, eu já ouvi isso em algum lugar, então se vocês procurarem aí alguns artigos, algumas pesquisas a respeito, vocês vão saber do que eu tô falando. E é isso, gente. Então, a leitura, ela tem de tudo pra te trazer benefícios. Então, antes de você falar que a leitura é difícil, e aí você ficar, tá, mas pra que eu leio o livro se eu posso ver o filme, por exemplo? Pense em todas essas dicas que eu dei pra vocês e pense em todos esses benefícios que eu mostrei pra vocês, benefícios práticos que eu já notei na minha vida e que pode ser notado pra você também, desde que você não desista. Então era isso que eu queria passar pra vocês hoje, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem conversar mais a respeito, lembre-se, esse é o Café com a Vans. Deixa aqui pra mim nos comentários, querem trocar ideia, querem tirar mais, fazer mais perguntas, quiserem que eu responda, que eu volto aqui com respostas. Estarei honrada em poder compartilhar as minhas experiências com vocês. E tudo que eu falei aqui pra vocês, gente, são experiências práticas que eu apliquei na minha vida e que têm me ajudado muito. Então, gente, espero que essas dicas tenham ajudado você também. E é isso que eu tenho pra compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau!